A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Como antes já afirmamos, as palavras bíblicas que servirão de texto base à nossa mensagem de hoje são as palavras do Salmo do dia, o Salmo 62. E baseados então neste lindo poema de Davi, queremos refletir sobre o seguinte tema: Deus é o nosso refúgio e esperança. Que Deus abençoe esta palavra no coração de todos nós. Amém. Queridos irmãos, irmãs, amigos no Senhor, em nome deste que nos garantiu a salvação, o perdão e vida nova, Jesus Cristo. Você pode ser infectado ao inalar o vírus Covid-19 ou ao tocar uma superfície contaminada e em seguida passar as suas mãos nos olhos, no nariz ou na boca. Meus ouvintes, há um ano praticamente, o mundo inteiro escuta um alerta semelhante. E essa doença invisível já superou a marca de 216 mil mortes nos 26 estados brasileiros e Distrito Federal. Ao sabermos de tantas pessoas vitimadas por esta doença, ou mesmo por outras surpresas fatídicas na vida, como enchentes, soterramentos, diagnósticos de câncer, acidentes aéreos e terrestres, sequestros fatais, chacina familiar, como lidamos com tanta angústia? Como lidamos com tantos sofrimentos? E quando nós mesmos somos surpreendidos por uma grave enfermidade, ou pela morte trágica de um ente querido, ou com o resultado inesperado de uma biópsia, como lidar com uma realidade tão cruel e inegável que surge de repente, virando o nosso mundo de cabeça para baixo, tirando a paz e deixando a estabilidade na nossa vida totalmente abalada? No domingo anterior, pelo Salmo 139, o rei poeta Davi nos fez refletir sobre como Deus nos considera importantes. Hoje, no Salmo 62, Davi nos dará uma outra preciosa lição, mostrando-nos como ele reagiu perante uma situação de grande sofrimento, de perdas, de tramas e decepções. O fim e o início de um ano são ocasiões realmente propícias para nos lembrar da ação de Deus em nossa vida e para nos motivar e induzir à gratidão e à esperança nele. Ainda mais depois de tantas e muitas coisas que aconteceram no ano passado. Sim, nós precisamos olhar para Deus como aquele que dá refúgio e esperança ao seu povo. O ser humano é alguém que procura sempre depositar sua confiança em algo ou em outro.
Há quem confia, por exemplo, cegamente nos bens materiais. E até abandona princípios éticos e morais, às vezes, só para possuir uma riqueza maior, achando que assim a sua vida terá segurança. Outros confiam em deuses falsos ou fabricados para si mesmos. Outros confiam em si próprios, achando-se possuidores de poderes ilimitados. Davi enfrentou esse tipo de pensamento em sua época. Por isso ele diz no Salmo que se todas estas coisas fossem colocadas numa balança, não pesariam nada. Seriam inclusive mais leves do que um simples sopro. O rei Davi estava enfrentando um enorme problema. E esta aflitiva situação está aí como pano de fundo deste Salmo 62. Nele, Davi se dirige aos seus inimigos dizendo assim: até quando vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Meus ouvintes, esta é uma declaração de quem está no limite. A perseguição que Davi sofria estava prestes a arruinar completamente o seu reinado. Os seus perseguidores estavam realmente determinados a assassiná-lo, a matá-lo. E Davi ainda aponta para o fato deles estarem prejudicando o seu bom nome diante do seu povo. Vocês querem tirar-me do lugar de honra e vocês mentem, vocês gostam de mentir. E esta dica de Davi, de que conspiravam contra ele, nos faz concluir que esta não foi uma perseguição aberta, pública, e que também não se tratava de inimigos estrangeiros, porém de gente próxima, talvez até da família, do seu próprio círculo de amigos, que diante dele mostravam-se amigos, mas longe dele o amaldiçoavam. Mantinham uma postura falsa, já que eles se alegravam na mentira. Fingiam uma solidariedade, mas no coração nutriam-lhe inveja e ódio. Davi ficou sabendo dessas tramas traiçoeiras e Davi sofreu sobremaneira, mas não tomou providências imediatas a respeito. Perante tais circunstâncias e tendo poder real nas mãos, perguntamos: por que será que Davi não acabou com esses traidores? É que Absalão havia se rebelado contra Davi. Por 4 anos, Absalão trabalhara para ganhar a simpatia do povo e gerar um descontentamento com relação ao reinado de seu pai. Absalão, o próprio filho, se revolta contra o pai, o expulsa do poder e assume o governo do povo de Israel. Que tragédia! Que sofrimento para um pai, que sofrimento para um rei que tinha prestígio diante do povo. E isto explica em parte a falta de providências severas e imediatas do rei contra os seus opositores. E destarte, sem poder resolver por si só esta situação, o rei lança mão de um recurso legítimo: esperar em Deus. Diante desta conjuntura traiçoeira e cruel, surge o único alvo da confiança de Davi.
Se alguém poderia lhe dar paz e calma nesta situação, esse alguém não era ele mesmo. Na verdade, somente um poderia lhe produzir quietude e paz em meio a toda esta discórdia e guerra. Era o Senhor, seu Deus. Davi não confiou no seu cargo real. Davi também não confiou na sua guarda pessoal. Davi não confiou nos recursos como chefe supremo de Israel. O foco de sua confiança é o Deus bondoso, soberano e fiel. E esta confiança interferiu naturalmente no modo como Davi se comportou enquanto esperava em Deus. Ele diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Somente em Deus eu encontro paz. Somente em Deus há descanso e quietude para a sua alma. Davi deixa de lado o desespero que muitas vezes leva a ações impensadas e extremas. E então ele foge para longe de sua casa e se esconde. Mas não por medo. Ele não tinha medo, pois ele sabia perfeitamente que Deus é o seu refúgio. E por isso, neste Deus, ele deposita toda a sua confiança e esperança. Os adversários da palavra de Deus em todas as épocas apreciam classificar esta atitude de Davi como uma atitude tola. Alguns o julgam covarde, mas não foi nenhuma delas. O seu procedimento baseou-se em algo real, e digo até superior à lógica humana. O próprio Davi revelou a razão da sua confiança, a proteção de Deus. Ele afirma: é de Deus que vem a minha salvação. Diferente do que os críticos do cristianismo afirmam, Deus não é o ópio do povo. A figura do Senhor não produz uma falsa sensação de segurança. Não. Pelo contrário, Deus realmente se relaciona com seus fiéis e olha para suas necessidades e deseja atendê-las. Isso não significa ausência de problemas e de aflições. Mas, por outro lado, sempre haverá proteção, conforto e socorro nas angústias. Somente Ele é a rocha que me salva, diz Davi. É o meu protetor, é o meu abrigo. E o resultado desta certeza está declarado no versículo 6, quando Davi diz, concluindo: eu não serei abalado, eu não serei derrotado. E esta é uma esperança tão fantástica, tão maravilhosa, que Davi não quer guardá-la somente para si. Ele compartilha com seus súditos, dizendo: confiem sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. A esperança de Davi no Deus, a quem ele chama a minha rocha poderosa, o meu abrigo, é também a esperança de todo o seu povo. E é também a esperança de todos os cristãos no mundo inteiro, os quais também devem chamá-lo de o nosso abrigo. Davi ainda enumera no Salmo algumas fontes nas quais não existe segurança, e ele instrui o seu povo sobre o que não fazer. Não confiem na violência, diz ele. Não confiem nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Não se iludam com a riqueza.
E visto que esta mensagem é dirigida a todos, tanto a pobres como a ricos, Davi mostra que nenhum bem terreno ou poder humano pode assegurá-los como o Senhor Deus o faz. Portanto, a lição é clara. Todos devem abrir o seu coração para Deus e nele sempre confiar. Davi era inteiramente dependente de Deus. Sua mente era disciplinada para glorificar a Deus e nele colocar a sua esperança. Suas orações, seus salmos, sempre foram um pedido de socorro e de livramento, seguindo de ações de graças pela operação de Deus, lhe dando muitas vitórias. Grande parte deste Salmo 62 também está ocupada com reflexões em que Davi encoraja a si mesmo e aos outros a esperar em Deus e fortifica a sua mente contra os assaltos do mal. E como somos propensos a nos afastar de Deus pela influência que as coisas do mundo exercem sobre os nossos sentidos, Davi ainda nos mostra a loucura disso e nos estimula a uma dependência absoluta de Deus. Se para a visão dos sentidos, Davi parecia uma cerca derrubada, para os olhos da fé, ele estava seguro e firme, edificado sobre uma rocha poderosa, um abrigo, um refúgio, onde jamais seria abalado. Meu querido ouvinte, nós sabemos que dias ruins sempre vão existir. A Bíblia Sagrada não diz em parte alguma que os cristãos talvez estariam imunes às adversidades e catástrofes naturais que acontecem neste mundo. Entretanto, a Bíblia afirma que o cristão pode enfrentar as tribulações, crises, tragédias e sofrimento pessoal com um poder sobrenatural que está disponível a todos aqueles que creem. Sim, nem sempre nós estaremos no alto da montanha. Muitas vezes na vida nós experimentaremos também, como Davi, muitos vales. Mas a despeito das circunstâncias, a paz, a graça e a comunhão de Deus, que nunca faltaram a Davi, elas continuam à disposição de todos aqueles que hoje são fiéis a Jesus. Portanto, se você, caro ouvinte, estiver abalado e triste, inspire-se na atitude de Davi. Busque o abrigo seguro e faça de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Espera sempre nele. Você jamais saberá que Deus é tudo o que você precisa, até Deus realmente ser tudo o que você já tem. E você tem um Deus. Você tem um Deus que o ama e cuida, assim como Ele cuidou de Davi e amou Davi. Um Deus que nos revelou humanando-se em Jesus Cristo. Um Deus que numa cruz, por amor, se solidarizou com a fragilidade humana e morreu em nosso lugar. Um Deus que nos perdoa os pecados, nos dá nova vida e nos salva da morte eterna, unicamente por graça. Um Deus que em Cristo Jesus é a nossa salvação, a nossa paz, a nossa rocha, a nossa proteção, o nosso abrigo, o nosso refúgio, a nossa esperança.
permaneçamos diariamente na presença deste Deus e esperemos sempre nele. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.